Então, gente, vamos para mais uma aula, começando a gravação aqui. Na aula passada, a gente mostrou para o pessoal como funciona o NetBeans. A gente estava usando a última versão do NetBeans. Na aula passada, nós criamos alguns programinhas, né? O primeiro era apenas para ver a estrutura. O segundo programa era para mostrar como criar variáveis. Para que eu quero criar variáveis? Para armazenar informações. E para que eu quero armazenar informações? Para serem processadas posteriormente. Pessoal, todo, sem exceção, não tem um programa que você não vai fazer que não siga esse fluxo de informação. Entrada de dados, processamento de dados e saída de dados. Todos os programas, sem exceção, têm isso aqui. Professor, como é que seria essa entrada de dados? A maneira mais simples, tá? É usar o teclado, onde eu informo o nome da pessoa, a idade da pessoa, o salário da pessoa e assim por diante. Existem outros tipos de entrada de dados? Nós vamos ver que às vezes, quando os dados é uma grande quantidade de dados, não adianta eu ficar digitando. Então eu posso entrar dados a partir de arquivos. Então, dentro do arquivo tem todas as informações que eu preciso para o meu programa processar. Eu tenho, por exemplo, uma folha de pagamento. Essa folha está onde? Está em um arquivo tal. Então, processa a folha de pagamento desse pessoal tudinho de uma vez só. Eu não preciso ficar entrando um a um, né? Existem outros tipos de entrada de dados. O mouse é um tipo de... Quem está tendo aula comigo na terça-feira, a gente vai trabalhar com entrada de dados do tipo mouse. A gente vai pegar o mouse quando mover, quando clicar, quando soltar o mouse, quando apertar. Tem várias maneiras que a gente pode tratar essa entrada de dados. O que acontece quando eu passo o mouse aqui em cima? Olha, quando passei o mouse aqui em cima, ficou mais iluminadozinho, né? Então tem vários recursos. Então, eu estou trabalhando numa plataforma agora lá no MP, que é, como é que chama? Áudio. /voz. Essa é a parte legal da informática, gente. Para quem é você chegar você fazer uma coisa que as pessoas olham, nossa, que legal, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está no aplicativo nosso web, tem um microfonezinho, e quando a gente clica, a gente pede para a aplicação fazer as coisas para a gente não precisa mais digitar. Então você tem um microfonezinho aqui que você clica, ele entende o que você quer e ele executa. E isso é possível fazer. Poxa, professor, o senhor é super inteligente? Não, o senhor não é super inteligente. Está tudo pronto para a gente. É só saber usar. Existem serviços na internet, né? Pois é, né? Se a minha internet estivesse funcionando, eu ajudaria. Deixa eu só compartilhar a minha internet. Mas tá. Existe um carinha chamado Cognitive Services. Todo mundo tem, né? A Google tem, a Microsoft tem, a Amazon tem. Eu estou usando a Microsoft. É o Cognitive Services da Microsoft. É um serviço que você manda um áudio para lá e ele fala o que ele diz. Ele não só fala o que ele diz, como ele te dá o contexto do que ele diz. Ele interpreta o texto para você, ele interpreta o áudio para você. Nossa, você não tem trabalho nenhum. A gente pode criar aplicações com IA praticamente sem saber IA. IA é inteligência artificial, tá, gente? Então, tirei esse N aqui que tá demais. Eu com o mousezinho aqui, com a voz, eu peço para a aplicação fazer alguma coisa e ele faz.
E isso está comum, porque hoje você pede para o seu celular fazer as coisas. O, eu falo, é API, tudo API. Muito legal. Assim como eu posso pedir para o meu celular, ok, Google, se ele estiver habilitado. Ok, Google. Não está querendo. Hey, Google. Não está funcionando. Agora não está funcionando. Mas eu posso pedir, olha, marca um horário para mim. Vocês já fazem isso, né? Acho que alguns já fazem isso aí. Mas cognitivos, eles usam palavras-chave? Você cria um modelo de dados dentro dele. É bem legalzinho. Não é só voz, é voz, áudio e vídeo, tá, gente? Serviços cognitivos da Microsoft. Você pode abrir uma conta gratuita e começar a usar, tá? Então você pode trabalhar com fala, com tradução de idioma, visão, pesquisa. O negócio é muito bom. Não tem o teu PowerPoint? Coisa mais simples do PowerPoint? Aqui, PowerPoint. Vou fazer uma apresentação para vocês aqui. Vou pegar essa aula que dei ontem. Aqui na outra faculdade, sacanagem. Apresentação em branco. Ok. Novo slide, legal. Eu vou fazer o seguinte. Apresentação de slide, tudo bem. Eu vou fazer minha apresentação, gente. Vamos dizer que aqui... Eu falo, olha, vamos dizer que eu estou aqui num congresso lá nos Estados Unidos e o meu inglês não é a melhor coisa do mundo. Então eu vou fazer o seguinte. A minha apresentação vai ser em português. Eu quero que ele faça a tradução simultânea para o inglês. Só porque eu quis. Alô, realmente não está funcionando. Eu acho que tem que me logar, por isso que ele não... Opa. Hã? Eu não tenho, eu vou pedir para ligar. Realmente não está funcionando. Até no final da aula, mas o que é que eu queria mostrar para vocês aqui, gente, tá? Tem muita coisa já... Tem muita coisa com voz já está funcionando. O que eu ia mostrar para vocês era uma tradução em tempo real de uma apresentação minha do PowerPoint. Não só no PowerPoint, mas a aplicação, por exemplo, do Word. Eu posso chegar no Word
Eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui um documento em branco e começar a editar. Não sei se já tinham visto isso aqui. Né? Então, vamos começar a editar aqui. Eu vou editar em português. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma aula para começarmos a entender como funciona a programação em Java e estrutura de dados. Ao final desse blocos, nesse semestre, vírgula, nós iremos aprender a como desenvolver um aplicativo muito legal. Ponto final. Não sei se é ponto final. É. Nova linha. Agora vamos... E não é só isso, né? Assim como eu dito, vou parar aqui. Lógico que eu tenho que estar na minha sala, sozinho, e eu escrevo. Não preciso mais de assistente para escrever para mim, né? Assim como não tenho mais, eu posso também... onde é que faz aqui? Ler em voz alta. Java e estrutura de dados ao final das blocos. Nesse semestre, nós iremos aprender a como desenvolver um aplicativo muito legal. Não sei se é. Você deve agora vamos e não é só isso eu assim como eu digito. Então a gente está criando novos padrões de desenvolvimento. E o que é legal, tá? E o que é legal nessa história toda é que eu não preciso ser um expert em informática para fazer isso. Tem o pessoal que já fez, eu apenas utilizo o serviço. Então eu não estou programando nada de reconhecimento de fala, reconhecimento facial, eu apenas estou usando algo de alguém que já fez, só que eu tenho que saber como usar. Imagina você entregar um produto desse para um cliente seu, onde você conversa com a aplicação ao invés de o cara ficar digitando e teclando. Lógico, são casos específicos, né? Mas o que eu estou desenvolvendo lá? O que eu estou querendo montar lá? Muitas das informações, às vezes eu tenho que ir lá no menu A, B, C, selecionar aqui, ir para cá, clicar aqui. Então, é um processo. Por que eu não posso simplesmente, olha, mostre os relatórios dos protocolos de ontem? Ele vai entender e vai mostrar para mim, para ele não precisar ir lá nos menuzinhos e ir atrás. É isso que é uma das coisas que eu estou trabalhando agora. Mas, como falei, tudo tem um início. Tudo tem um início. Então nós temos aqui entrada de dados. A voz é uma entrada de dados. Depois, todo aplicativo processa esses dados. O que eu vou fazer com esse formato? O que vou fazer com esses dados? Agora, quando eu falo o que vou fazer com esses dados tem que estar armazenado. Então, quando eu digito alguma coisa no teclado, quando eu leio alguma coisa do arquivo, quando eu armazeno, quando eu capturo algum movimento do mouse, quando eu capturo algum áudio, voz, quando eu capturo algum vídeo, eu preciso armazenar. E o que nós aprendemos na aula passada foi justamente armazenar. Nós armazenamos primeiramente na estrutura mais simples de armazenamento, que são as variáveis. Então, na aula passada, nós aprendemos a armazenar coisas que nós digitamos no teclado em variáveis. Foi o que aprendemos na aula passada. Então, se eu digito uma idade, ele vai armazenar numa variável chamada idade. Se eu digito o nome, ele vai armazenar numa variável chamada nome. Se eu digito o meu sexo, vai armazenar numa variável chamada sexo. Tudo isso
é proveniente de uma entrada de dados. Ok. E o processamento de dados o que eu vou fazer com ele? Porque se você informou alguma coisa para o programa vai pegar esses dados e vai fazer alguma coisa. Então eu informo a nota 1 e a nota 2. Exemplo, programa mais simples, de calcular a média. Qual vai ser o processamento? Ele vai pegar esses dados, a nota 1 e a nota 2, verificar se o aluno está na média ou não, se foi aprovado ou não, e assim por diante. E por fim, a saída de dados. A saída de dados, por padrão, é um monitor. Assim como, por padrão, por enquanto, a gente só vê as entradas de dados via teclado, a gente só entra com teclado, por enquanto a gente só vai trabalhar com monitor, mas a saída de dados pode ser uma caixa de som, pode ser um arquivo. Eu entro com os dados, é um arquivo dos meus funcionários, a saída é um arquivo do salário de cada um. Pode ser. A série de dados pode ser uma mensagem para outro programa. Então, às vezes, gente, um programa gera informações para outro programa. Isso a gente chama de serviços. Então, todo programa que você for fazer na vida tem entrada de dados, processamento de dados e saída de dados. Todos. Então, quando você vai elaborar um programa, quais são os dados que eu preciso? A primeira pergunta que você tem que fazer é: quais são os dados que eu preciso? Você tem que saber responder isso. Por quê? Mas quais são os dados que eu preciso para resolver determinado problema? Então, eu preciso desses dados. Então, você pega essas informações, agora vamos resolver. O resolver, basicamente, é processar esses dados. Vamos resolver o nosso problema? Vamos. Resolvido. Peguei os dados, trabalhei ele, computei, já tenho uma resposta. O que eu vou fazer? Mostrar a resposta para alguém. Ou para um outro sistema. Então, todos os sistemas são assim. Então, nosso exercício 2 foi basicamente como é e por que criar variáveis. O exercício 3, gente, nós utilizamos um carinha bem legal, que é... Desculpa. Tá gravado aí meu espirro. Pra eternidade. Não é só gravado o espirro, que vai ter de tosse nesse vídeo aqui, meu amigo. Na aula passada a gente aprendeu a como eu buscar o teclado. E como é que eu busco o teclado? Tem várias maneiras, essa é uma das maneiras. É instanciar um carinha chamado scanner. Então, graças ao scanner, eu tenho acesso ao teclado. Então, eu criei uma variável, na verdade não é uma variável, isso aqui é um objeto. Esse objeto teclado, ele representa o teclado. Então, toda vez que eu mandar uma mensagem para o meu teclado, leia uma linha, ele vai lá e leia uma linha do usuário. Teclado, leia um número, ele vai lá e lê o número do usuário. Olha aqui quando ele lê o número. Teclado, lê o número. Por quê? Porque eu usei um comandozinho para ter acesso ao teclado. Assim como tem um comandozinho para ter acesso ao arquivo. Assim como tem um comandozinho para ter acesso ao microfone, ao monitor. Eu tenho os comandozinhos, a gente fala comandozinhos, é legal, uma estrutura que é definida para poder acessar cada um dos recursos computacionais que eu tenho. Quais são os recursos computacionais disponíveis? Tem diversos. Disco, memória. Se você estiver trabalhando com o celular, você pode acessar o GPS, o acelerômetro, o osciloscópio, sensor de temperatura, sensor de pressão. Você tem tantos
dispositivos de entrada nesse cara aqui, gente. Esse carinha aqui é uma maravilha da tecnologia. Um negócio desse, ele tem tanta coisa encapsulada aqui dentro, muito mais do que esse PC enorme que está na sua frente. Porque esse cara aqui, além de ter câmera, além de ter microfone, além de ter uma mega de uma tela, além de ter um touchscreen, ele tem outros dispositivos que recebem informação toda hora, o GPS. Esse GPS é como se fosse um teclado que está recebendo informações da onde? Do satélite. Então o satélite manda informações para o meu celular a todo momento, a cada segundo ele está recebendo informação. O celular que é Android, ele já vem com o JRE, dá para executar uma Java ativa? Boa pergunta. O Android não é Java, deixar bem claro. Eu posso programar em várias linguagens em cima do Android, tá? Eu posso programar em C++, eu posso programar em Go, posso programar, inclusive tem um carinha novo chamado Kotlin, né? Então não é Java. Então eu pegar um código jar aqui, esse código que nós fizemos aqui, .jar, e eu colocar aqui no celular, não é possível fazer isso, porque são arquiteturas diferentes. Então aquela nossa aula a nossa aula de terça-feira, a gente não está criando aplicativos para Android, a gente está criando aplicativo para desktop, né? Então aquele aplicativo vai rodar no Android? Ainda não. Existem todas as grandes empresas, tá, gente? Grandes empresas eu falo duas, Microsoft e Google, são as duas maiores aí. Elas estão querendo criar um carinha chamado colocar em cima. OneCore. O que é OneCore? OneCore é o seguinte, é um binário, é uma estrutura que vai servir tanto para o meu desktop, quanto para o meu celular, quanto para o meu relógio, quanto para a minha televisão. Então, a priori, tá? A priori, um código que eu escreveria para o meu desktop rodaria em qualquer lugar. Só que isso não é uma realidade ainda. Talvez no futuro, acho que mais uns 3 a 5 anos, a gente consiga uma plataforma unificada. Então, se eu for desenvolver um aplicativo, eu vou desenvolver para o iOS ou para o macOS? Tem que escolher, não posso desenvolver para os dois, infelizmente. Eu vou desenvolver um aplicativo para o Android, ou para o Google Chrome, ou para o Chrome OS. Já ouviram falar do Chrome OS? Então, o aplicativo Android não roda no Chrome OS. Vai começar a rodar daqui a pouco. Estão querendo fazer tudo. Estão querendo fazer o Chrome OS ter o mesmo núcleo do Android. Então, quando você fazer uma aplicação para o Chrome OS, funcionar para o Android, e eles estão dando nome dessa arquitetura, eu esqueci o nome deles. A Microsoft é a mesma coisa, né? Eu vou mais ainda, a Microsoft é que está mais avançada nesse sentido. Ela está realmente criando um core de cima para baixo que a priori rodaria em qualquer lugar, né? E aquela linguagem Dart que ela oferece para você desenvolver para iOS? Então, gente, vamos lá. Como é que foi? Não é só Dart. Tem várias outras. Tem o Dart, tem o React Native, tem o Ionic, tem o Xamarin. São plataformas que você cria um único código-fonte e você manda e dá um target. Você cria um binário para o iOS e você cria um binário para o Android, tá? E já existe isso aí. Você programa uma vez só que na hora de compilar eu tenho que falar, olha, compila para o Android, compila para o iOS, compila para o Windows. E vou mais ainda. Essas aplicações, elas têm os recursos nativos, por exemplo,
como posso dizer, que é comum, eu posso criar um formulário comum e ser o mesmo formulário nos dois sistemas operacionais, nos 3 sistemas operacionais. Mas eu posso personalizar. Eu posso criar um código específico que só vai rodar no iOS e eu posso criar um código específico que só vai rodar no Android. Eu tenho esse recurso. Eu posso criar uma coisa padrão. A grande vantagem é que 99% dos programas que a gente for criar, né, a gente pode criar uma base comum e servir para os dois. É muito difícil a gente criar uma coisa que só existe numa plataforma e não existe na outra. É muito difícil mesmo. Mas é possível, não é só Dart não. Existem várias plataformas que você permite programar uma única vez e mandar para os dois caras. E detalhe, Android e iOS, mas você não manda para o macOS e você não manda para o Windows. Ué, mas não tem Dart no Windows? Não pode instalar o Dart aqui? Não posso instalar o Kotlin aqui? Posso. Mas aquela aplicação que eu criei, que roda no Android, vai rodar? Não roda. São plataformas distintas, né? Então, o que você deu o exemplo aí é um programa que roda em 2 smartphones diferentes. Mas ele compila para um e compila para o outro. Mas ele não roda no Chrome OS. Que legal! Ele roda lá no Android, mas não roda no Chrome OS. Ele roda no Android, mas não roda no Windows. Ele roda no iOS, mas não roda no macOS. É que ainda a gente tem muito trabalho pra gente. Como falei, graças a Deus tem muito trabalho pra gente. A gente tem 1,5 milhão de plataformas aí para suprir. Tem uma convergência? Tem, só que a gente está um pouquinho longe dessa convergência. Bem, então, agora vamos para a nossa aula efetivamente, vamos criar nosso projeto de Java Application, finalmente. Então, todo mundo aqui no NetBeans, menu filé. Seleciona Java with Ant. Não seleciona não Maven nem Gradle. Não precisa, tá? E vamos selecionar Java Application. Neste Java Application, vamos dar um Next. É o famoso próximo. Aí eu vou colocar o nome da minha aula de aula 2. E aonde vai estar? Ele vai estar lá no diretório de estrutura de dados. Porque eu dou 3 disciplinas, então eu coloco minhas aulas em cada disciplina. Esse aqui tá desatualizado. Esse aqui também. Tá, a versão 8? Não tem problema nenhum, não. O que a gente vai fazer é só para o pessoal de terça-feira, que é importante. Para vocês não tem problema nenhum, não. Aí, gente, como falei para vocês, eu adoro organizar. Esse meu programa Aula 2 pertence a quem? Se eu tivesse lá no MP, eu faria alguma coisa tipo assim, MPRO, ponto, é o sistema para o meu recurso humanos, RH, ponto, aula 2. Eu organizo, né? Se eu fosse da minha empresa, lilo.app legal, né? App Android, ponto aula 2, né? Só que aqui eu estou seguindo o seguinte padrão: Sapiens, que é o nome da nossa faculdade, ponto a disciplina, estrutura de dados, aula 2. Estrutura de dados não, é algoritmos 2, eu acho agora, né? A gente vai ter uma pós de organização de dados no finalzinho. Inclusive o Giovan vai vir aqui daqui a pouco. Parece que tem algumas dúvidas em relação a esse blocos e ele vai tirar com vocês, tá? Aula 2. Finish. Professor, Eu? não estou conseguindo criar aqui. Não tem um Java End. Não? Então vamos lá. Deixei com você. Eu vou apagar esses comentários todos. Tá? Se você quiser deixar, pode deixar, tá, gente? Eu só estou para caber mais coisas na nossa tela. Por isso que eu apago só para poder caber mais coisas aqui. A pergunta que eu faço no programa
sempre o que o meu programa vai fazer? Tá? A primeira pergunta é, o que o meu programa vai fazer? Então eu vou definir o que o meu programa vai fazer. Eu tenho que falar, eu quero, dado um salário, quem recebe salário aí? Quero calcular o salário líquido. Sabendo o quê? Aí eu faço. Desconta 11% de INSS. Sabendo que quem ganha até R$2.000 é isento. Quem ganha R$2.000 ou mais paga 20% de imposto. Lógico que esse aí não é o cálculo correto, tá? Mas é só para dizer que nós temos um problema para resolver. Nós temos um problema para resolver. A melhor maneira, gente, eu vou mais ainda. A melhor maneira de você resolver isso, olha o pulo do gato, gente. A melhor maneira de resolver isso, sabe onde é que é? No Excel. A melhor maneira para resolver isso é no Excel. Vamos abrir o Excel? Alguém pode me falar como é que eu poderia resolver isso aqui no Excel? Quem sabe mexer no Excel aqui? Desculpa. Eu estou falando, talvez estou querendo pedir uma coisa que a gente não sabe também, né? Poxa, então não adianta nada. Tem que criar aí as colunas aí. Exatamente. Eu acho que eu não vou usar o exemplo do Excel, que nem todo mundo sabe usar Excel pelo jeito. Então não adianta nada. Mas, gente, regra número 1 de todo cara no mundo moderno. Excel é a melhor ferramenta de trabalho que existe. Se eu não sei, faz cursinho. Se eu não tenho dinheiro, assiste YouTube. Mas vocês têm que aprender Excel. Então esquece. Vamos voltar aqui ao padrão mesmo. O que acontece no Excel é que tem algumas células que eu vou ter que colocar o salário líquido, o salário bruto, porcentagem de imposto. Vou ter que começar a armazenar alguns valores e é justamente as variáveis que eu preciso criar. Era só isso que eu queria mostrar para vocês. Nossa. Quem assistir esse vídeo vai pensar que o professor está morrendo, ajuda ele. Pessoal, a pergunta que eu faço, eu preciso entrar dados. A primeira parte é entrada de dados. A segunda parte é processamento de dados. A terceira parte é saída de dados. Não é? Nessa entrada de dados, o que eu pergunto? Quais informações preciso? Dado o meu problema, qual a informação que eu preciso para... Eu peço para você, olha, eu quero que você calcule meu salário líquido. O que você precisa de mim? Olha, eu sou o seu chefe, eu quero que você me calcule o meu salário líquido. O que eu preciso informar para você calcular o meu salário líquido? Meu salário bruto.
Primeira coisa que eu preciso é definir o salário bruto. É uma variável. Se é uma variável, então ela tem o tipo. Qual o tipo do salário da variável de um salário? Qual o tipo que eu vou utilizar? Inteiro? String? Booleano? Não, é o double. O double é o número quebrado. O que mais você precisa saber? Quanto é que você paga de imposto, né? Quanto é que você paga de imposto de INSS? Então, vamos colocar aqui, double, a taxa, botar alíquota, né? INSS. Qual outra coisa que eu preciso? Alíquota do imposto de renda da pessoa física. Tudo isso para responder o quê? Qual é o meu salário líquido? Gente, essas perguntas, o que eu preciso saber, é importante porque isso eu vou precisar armazenar. Aí alguém, professor, mas além da alíquota, eu quero saber quanto é que eu pago em INSS. Você gostaria de saber? Então vamos lá. Double valor que eu pago em INSS. Além da alíquota do IPVA, eu quero saber quanto é que eu pago de double valor IRPF. Gente, não tenho medo de criar variáveis. Aí, professor, que nome é esse estranho que você fez? Na aula passada eu já expliquei. Eu não posso ter espaço nos nomes das variáveis. E alguém falou que nome de variável começa com letra minúscula. Ô cara, tem um cara aí que fala, olha, não escreva assim. Escreva assim. E eu gosto desse cara, então vamos obedecer ele. Ele é muito legal. Essa é as informações que eu preciso. E eu vou armazenar, né? Agora vamos entrar com os dados. Para entrar com dados, eu vou precisar usar o scanner, não é? Não vou entrar com dados no teclado? Eu dou um Alt Enter porque eu tenho que dar um import java.til scanner. Senão vai dar erro. Tá? Scanner, teclado, recebe new scanner system. Professor, Eu. lá como você estava explicando. Voltando aqui, tá, gente? Olha aqui. As informações que eu preciso. Salário bruto, alíquota do INSS, ele é fixo 0,11, não é 0,11, é 0,11, porque 0,11 é a mesma coisa que 11%. Eu deixei fixo porque o próprio enunciado fala que é 11%. Eu não preciso ler. Professor, mas esses 11% o senhor
fazer direto no orçamento? Poderia, mas pergunta ótima, gente. Já que é uma constante, É uma constante, mas se amanhã eu quiser modificar, eu só mudo o valor da variável, não preciso mudar o código do sistema, né? Então é bom quando é dado, gente, quando é algum tipo de dado que vai no cálculo, é bom você parametrizar, que a gente chama parametrizar. Eu sei que é 11%, mas amanhã pode mudar? Então vamos parametrizar. Então, quando você parametriza, então você tem que criar alguma variável lá dentro do sistema que vai trabalhar com um valor que você definir, né? O valor do INSS eu vou calcular. A alíquota de imposto de renda começa com 0, mas em alguns casos eu vou ter que calcular. Assim como o valor de imposto de renda começa com 0, mas em alguns casos vou calcular. E por fim, o salário líquido eu quero calcular baseado em tudo que tem lá em cima. E para tanto, eu só precisei entrar com quais informações? Qual é o meu salário bruto? Isso é o suficiente, gente, para iniciar meus cálculos? A pergunta é o suficiente? Eu acho que é. Eu acho que é o suficiente para iniciar nossos cálculos. Com isso, eu começo a ir na parte, aonde? Olha lá na parte. De processamento de dados. Qual é a primeira coisa que eu vou calcular, gente? Está aqui o valor do INSS? Então vamos calcular o valor do INSS? O valor do INSS, ele vai ser... O que é? Qual é o valor do INSS, gente? Vezes... Não é assim que funciona? Professor, esse é um cálculo que o computador faz. Aí como é que funciona isso? Como é que eu testo? Vamos imaginar o seguinte. Vamos dizer que eu ganho R$1.000 de salário bruto. Qual é a alíquota do meu INSS? Não é 0,11 lá em cima? Vezes 0,11. Quanto é que dá isso? R$110. Então o valor do INSS, esse carinha vai receber qual valor? Se eu informar R$1.000, qual é o valor do INSS? R$110. Então meu cálculo está aí. Agora, a minha alíquota de imposto de renda é 0? É aí que eu vou falar. Hoje nós vamos aprender a como modificar a minha estrutura, gente. Modificar como? Eu vou fazer uma estrutura de decisão. Pela primeira vez na vida. Para alguns, vamos fazer uma estrutura de decisão. Por quê? O que é uma estrutura de decisão? É o mecanismo que as linguagens de programação têm de falar ou eu faço uma coisa ou não. Então, nessa estrutura de decisão, que no caso a gente vai usar o C, do português é C, mas no inglês é if. Português e inglês. Então, nessa estrutura de decisão, eu vou fazer o seguinte. If, minúsculo, salário bruto. Olha, gente, se o salário bruto for maior ou igual a 2.000, o que é que vai acontecer?
alíquota de imposto de renda passa a ser quanto, gente? Antes era 0. Se for maior ou igual a 2.000, passa a ser quanto, gente? 20%. 0,20. Pode ser 0,2, que é a mesma coisa. Olha, gente, pela primeira vez, nós usamos uma estrutura de decisão. IF. Algumas regras do IF, para quem nunca viu o IF. IF tem que ser escrito em minúsculo. O IF, obrigatoriamente, a decisão tem que ser baseada numa expressão lógica. O que é uma expressão lógica? É uma expressão que retorna ou verdadeiro ou falso. Então, o salário bruto maior ou igual a 2.000 ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Tá? Depende do que o usuário digitou. Então, o IF precisa de uma expressão lógica. E essa expressão lógica, obrigatoriamente, tem que ter um abre parênteses e um fecha parênteses. E toda a estrutura IF, na verdade não, né? Mas aqui não precisa, nesse caso específico, não precisaria do abre chaves. Mas vamos tomar como verdade que toda a estrutura IF tem que ter um abre chaves e um fecha chaves. Por quê? Porque tudo que for precisar ser executado quando o salário bruto for maior ou igual a 2.000, vai ser executado dentro do abre chaves e fecha chaves. E se o meu alíquota de renda é 0,20, então o meu valor do imposto de renda também, gente, vai ser diferente. Vai ser meu salário bruto vezes, não é 0,20, é vezes alíquota do imposto de renda. Agora, sabendo disso, eu vou fazer a última parte do cálculo. Qual é a última parte do cálculo? Finalmente, fazer o nosso salário líquido. Salário líquido. Quanto é que vale o salário líquido, gente? Ele é o salário bruto menos valor INSS menos o valor do imposto de renda. Então, isso aqui, gente, é o meu processamento de dados. É isso que o computador calculou para mim. Dadas essas informações que eu pedi, ó, salário bruto, alíquota, valor, etc, etc, eu pedi para o usuário informar apenas o salário bruto dele. Agora, a partir daqui, eu vou fazer o processamento de dados. Qual é o processamento de dados? Primeiro eu calculo o valor do INSS, que é baseado numa alíquota fixa. Depois eu verifico se ele vai ter que pagar imposto de renda ou não. Ele só paga imposto de renda se o salário bruto dele for maior que 2.000. Se for maior que 2.000, ele paga 20% de imposto de renda e o salário e o valor de imposto de renda vai ter que ser calculado. E o salário líquido, por fim, é o salário que ele recebeu, menos o valor da aposentadoria, o valor do INSS, menos o valor para o governo gastar. Imposto de renda. Esse é o nosso processamento de dados. Agora vamos fazer, depois que feito o processamento de dados, agora vamos informar o usuário. Informar o usuário o quê? O resultado. Aí vem a terceira parte do nosso programa, que é a saída de dados. S-Out,
Vou digitar aqui o contra-cheque. Bem bonitinho. Olha, vai aparecer isso, bem legalzinho. Que frescura, né? Descontos. Aí o desconto. Pronto, gente. Eu fiz uma telinha aqui de série de dados só para ficar legalzinho. Vamos rodar? Vamos rodar, ver se está funcionando. Depois a gente copia. Eu vou deixar aqui para vocês copiarem, que às vezes a gente erra, né? Está executando aqui. Aí, qual é o meu salário bruto? Eu vou colocar exatamente R$3.000. Eu sou um cara top. Poxa, pulou a linha. Eu queria que colocasse do lado. Mas tudo bem. Olha que bonitinho. Né? Meu base é 3.000. Desconto 330% de ISS e R$600 de imposto de renda. Então eu só recebo R$2.070. Bem legalzinho esse programa, né? É pior, tá? É pior que isso. Vocês sabem que a gente trabalha 5 meses no ano só para pagar imposto de renda. Opa, só para pagar impostos. Porque não é só imposto que a gente paga no nosso salário, não é só INSS. Nós também pagamos imposto na água, nós pagamos imposto na cerveja, nós pagamos imposto na gasolina, nós pagamos imposto na televisão, nós pagamos imposto no telefone, nós pagamos imposto na energia elétrica. Não é só esse imposto. A carga tributária do Brasil é das maiores do mundo, para entregar quase nada. Eu coloquei para 2 casas decimais aí.
Para colocar com 2 dados decimais tem que ser um printf. É. Aí não é println, é printf. Aí só vou mudar aqui em cima, tá, gente? Em vez de ser println, vou colocar apenas print para poder digitar do lado. E pessoal, boa noite. Vamos lá, continuando? Boa noite, irmão. Vamos ver se a gente aprendeu. Eu vou mudar as especificações aqui agora. Vamos fazer o seguinte. Eu vou mudar uma única coisa aqui nas especificações, gente. Pessoal, prestando atenção, por favor. Para cada filho que você tiver, você tem um adicional de R$100. O que eu preciso mudar? A minha aplicação, meu super sistema, para refletir essa nova realidade. Para cada filho da pessoa, eu vou ter um adicional de R$100. Quer dizer, se eu tiver 5 filhos, eu vou aumentar o meu salário em R$500. A primeira coisa que eu preciso é colocar um lugar para armazenar meus filhos, né? Depois, eu vou precisar perguntar quantos filhos eu tenho, porque aí, além do salário bruto, eu quero saber quantos filhos você tem. Aí depois, fazer os cálculos. Vocês conseguem fazer isso em 10 minutinhos? Pessoal, todo sistema pode passar por uma alteração de requisito, que a gente chama. Quer dizer, eu imaginei uma coisa e quero outra no final. E eu fiz uma alteração bem simples. A alteração foi para cada filho que eu tenho, eu vou adicionar R$100 no meu salário. Então, eu vou fazer um outro carinha aqui. Filho é inteiro, né? Não tem meio filho. Né? Quantidade, filhos. O nome da variável, gente, é o de menos. Mas eu gosto de deixar o mais específico, né? Sem ser muito prolixo, por exemplo. Quantidade de filhos. Não precisa. Pode ser quantidade de filhos, já é o suficiente. Aí eu vou ler. Nada se cria, tudo se copia. Quantos filhos você tem? Quantos filhos você tem? Aí, em vez de ser salário bruto, é quantidade de filhos, lógico, né? Em vez de ser next double, é next int. Nossa, gente, como é fácil, né? Aí eu tenho aqui, se eu tenho quantidade de filhos, eu vou criar agora uma outra variável chamada double valor ajuda filhos. Então é só fazer aqui valor ajuda filhos. Então, assim como o INSS é padrão, não precisa fazer nada, valor, isso aqui é no processamento de dados, tá, gente? No processamento de dados, o valor ajuda filhos recebe quantidade de filhos vezes 100. Se agora eu tenho esse valor de ajuda filhos, o meu salário líquido agora vai ser o salário bruto mais valor ajuda filhos menos valor INSS menos isso, né? Menos o valor imposto de renda. Aí eu vou criar mais uma receita aqui, auxílio filho. Filho. E para ficar tudo certinho, eu vou botar tudo um do lado do outro para ficar bonitinho.
E eu vou rodar agora. Qual é o meu salário bruto? Eu ganho 3 milão. Deu erro aqui. Aí deu. Quantos filhos eu tenho? Tenho 5. Agora vamos ver como é que vai ficar meu contra-cheque. Ah, gênio. O que é que aconteceu aqui? O que é que vocês acham que aconteceu? Eu não mudei a variável aqui, né, gente? Eu copiei e colei e esqueci de trocar, ó. Auxílio filho não é salário bruto. Valor ajuda filho. Agora sim. R$3.000. 5. Agora sim. Meu ajuda filho. Tá aqui meu contra-cheque. Receita base é 3.000, auxílio filho 500. O desconto tem um 330 em INSS, tanto de INSS, e o salário líquido é 2.570. Ficou muito legal meu sisteminha. Gostei. Tá? Esse aqui, gente, é um códigozinho cujo objetivo é mostrar a estrutura de decisão C. O que o C é? Eu só vou calcular... O C é uma estrutura que faz o seguinte, olha. Eu tenho alguns comandos que só vão ser executados se alguma coisa específica acontecer. Uma expressão lógica for verdadeira. Então, para eu mudar meu imposto de renda e o valor do meu imposto de renda, ele só vai mudar se o meu salário bruto for maior ou igual a 2.000. O C é muito bom para isso. Agora, eu vou fazer uma coisa melhor ainda. Vamos melhorar nosso sistema. Todo esse sistema aqui. Quem ganha R$5.000 ou mais paga 27,5% de IRPF. Eita! A priori, gente, vamos lá. A priori, eu vou criar um outro requisito. Meu sistema está ficando muito legal agora, né? Se eu ganhar R$5.000, eu não vou ter que pagar apenas 20% de imposto, vou pagar 27,5% de imposto. Olha como é que eu vou fazer agora, gente. Eu poderia fazer a mesma coisa aqui, igualzinho. Só mudo para 5.000 e em vez de ser 20%, 27,5%. Funcionaria? Funcionaria. Funcionaria, gente. Tá? Só que o que vai acontecer? Se o cara ganhar R$3.000, ele vai executar esse código e também vai executar esse código. Ele vai executar os dois códigos. Tem algum problema? Gente, não tem problema nesse caso. Ele vai executar, vai funcionar. É uma coisa simples, você nem vai pré-testar. Mas olha o pessoal de games. Quem que faz games aí? Quem faz jogos? Né? Cada interaçãozinha a mais que você faz desnecessário dá uma como posso dizer? Pode afetar drasticamente a performance. Se eu faço o if uma única vez, tudo bem. Eu vou executar um if desnecessário. Mas vamos dizer que eu esteja analisando uma ação 60 vezes em um único segundo. Como pode acontecer?
Não tem 60 quadros por segundo aí? Então, dependendo do que eu vou fazer, tem que fazer 60 decisões em um único segundo. Às vezes são centenas de decisões em um único segundo. Às vezes são milhares, milhões de decisões em um único segundo. Então, se você for calcular coisa desnecessária, isso vai degradar seu sistema. Então, você tem que pensar, olha, não é sempre que eu vou precisar executar isso aqui. Eu só vou precisar executar isso aqui se o salário não for nem menor que 2.000, nem maior que 2.000 e menor que 5.000. O que eu vou fazer? Eu vou apenas fazer um else aqui, ó. Só mudei, coloquei o else aí no meio. Eu poderia ter deixado isso aqui? Poderia, né? Ele entende que esse if é logo após o else. Mas para ficar bonitinho, eu sempre gosto do else if. Eu faço um outro else. O que é o else em inglês? Else em inglês é senão. Se o salário bruto for maior que 2.000, na verdade isso vai dar um erro, né? Vai dar um erro. Teria que fazer o contrário, né? A nossa solução aqui que a nossa colega nos deu e são 2 E's, tá? Aí eu faço salário bruto menor que 5.000. Funcionaria certinho. Só que, gente, aí a gente estava se preocupando com coisas que a gente não precisaria se preocupar, mas é bom a gente falar. Esse E a mais é um cálculo a mais. Essa comparação aqui a mais é uma comparação a mais. Eu poderia melhorar esse código? Poderia. Como é que eu poderia fazer isso? Eu vou reorganizar fazendo o seguinte, olha, eu vou fazer o contrário. Vou começar de cima para baixo. If salário bruto for maior ou igual a 5.000, aí o que vai acontecer? Aí eu faço essa alíquota aqui. Aí eu faço else if salário bruto maior ou igual a 2.000 Perceba que eu economizei um E aqui. Vamos fazer a pergunta aqui. Se o salário for maior que 5.000, ele já calcula essa alíquota. Se não, se o salário for maior que 2.000, quer dizer, se eu falo que o salário é maior que 2.000, ele está entre 2.000 e 5.000, não é? Aí ele calcula outra alíquota. Agora, se não for maior ou igual a 2.000, quer dizer, ele é zero mesmo, nem calcula. Perceba que eu economizei um E lógico e uma comparação. São 2 cálculos que vai aparecer lá no processador. É uma otimização bem interessante, bem-vinda em qualquer linguagem de programação, em qualquer algoritmo. Você tentar fazer o mínimo de cálculos possível para chegar ao teu resultado. Eu poderia colocar E mais comparações, eu poderia fazer, mas se eu tenho uma maneira mais fácil de fazer isso, gente, isso era legal, tá? A gente tinha uma disciplina na faculdade chamada estrutura de dados. Nós tínhamos 2 disciplinas chamadas estrutura de dados, 1 e 2. E na época a gente programava em C e C++. Acho que foi C.
Não era C++ não, era C mesmo. E a gente trabalhava com listas, filas, listas encadeadas, listas duplamente encadeadas. A gente vai ver isso ainda, não nesse bloco, mas no futuro, como trabalha com essas listas. Aí o que acontecia? A gente desenvolvia, por exemplo, um algoritmo de ordenação, um algoritmo para localizar alguém numa lista. E, nossa, eu acabei de realizar esse algoritmo e durou 1 segundo. O outro cara, nossa, eu consegui executar em meio segundo. Aí o outro cara, nossa, eu consegui executar em 0.0. Era uma briga pelos milésimos de segundo de performance. A gente tinha essa briga. Era muito legal isso aí. Então não era apenas fazer algoritmo que funcionava, era fazer algoritmo que funcionava e que era o mais rápido possível. A gente tinha retardado, né? Não tem o que fazer na vida, tenta melhorar código. Tá certo, tá certo. Mas sempre tem uns caras, eu fiz o melhor que você, a gente acaba brincando com isso. Então não é apenas, às vezes aquele modelo, o exemplo da nossa colega, funciona muito bem. A gente não precisa se preocupar isso agora, mas a primeira disciplina de mestrado que vocês vão fazer, vamos dizer que vocês saíram do curso de computação e vão fazer o mestrado. A primeira disciplina do mestrado é uma disciplina chamada Projeto e Análise de Algoritmo, onde você vê performance de algoritmo. Acho que o Giovanni quer falar com vocês e depois eu mostro para vocês o que é isso. Então, pessoal, só voltando aqui, então nós temos aqui um salário, é você imaginar os limites. Se for maior que 5 mil, então é 27,5%. Se não for maior que 5 mil, então é menor que 5 mil. Então chega aqui menor que 5 mil. Então todos os valores que vão acontecer aqui é menor que 5 mil. Só que eu não quero tratar todos os valores, só quero tratar dos menores de 5 mil, quais são os maiores de 2 mil. Os maiores de 2 mil, aí vai para 20%. E eu economizei um E, eu economizei um else, economizei alguns comandos que aqui não vai fazer diferença nenhuma. Mas em um código que for núcleo, um core, um jogo, e esse if é mais, essa redundância que você não tratou, pode afetar a performance da sua aplicação. Vamos rodar nossa aplicação aqui, só para ver se está ok. Né? Qual é o meu salário? Vou aumentar para 6 mil agora. Então, quantos filhos eu tenho? Eu tenho 3. Aí está lá. Meu imposto de renda agora foi 27,5%, deu um erro de double aqui, gente, sempre acontece isso. O INSS é padrão, né, 11%, o auxílio são 3 filhos. Então, de 6 mil, o meu líquido é 4 mil, porque o resto vai tudo para imposto de renda, INSS, então tem essas questões. Gente, espero que vocês tenham aprendido o if, né? O if é para você executar um código só dependendo de uma expressão lógica. O else é quando isso aqui não satisfaz, eu executo um outro código. Eu posso fazer um else sem if, pode ter isso aqui também. Lá no livro, vocês vão ver lá no conteúdo que eu passei para vocês, vocês têm uma maneira de fazer o if else, else if, são várias maneiras. Só que aqui eu já fui um pouquinho mais para frente, né? Você já... No livro a gente tem outros exemplos mais fáceis aqui, mas aqui em sala de aula a gente é bom de trabalhar uma coisa um pouquinho mais elaborada, só para vocês aprenderem. Muito obrigado pela presença, já são 10h43, a gente falou muito, conversou muito, até a próxima aula.